Cara, esse vídeo aqui, ele é muito legal, né? A gente, como palmeirense, temos um baita exemplo, né? Dentro da nossa casa mesmo, que é o Marcos, né? O que o Marcos fez em 2002, 2003, melhor dizendo, né? 2002, ele é campeão do mundo com a seleção brasileira e é rebaixado com o Palmeiras. Em 2003, ele tem a oportunidade de ir pro Arsenal, talvez o melhor time da história do Arsenal, e fica e joga a Série B pelo Palmeiras. E isso é uma coisa que até hoje, quando você pega pra comparar ele com qualquer goleiro, pesa muito a favor, muito a favor. Obviamente que ele já era um goleiro brilhante, um goleiro sensacional, mas, né, uma decisão como essa, acho que ela muda tudo, cara. Ela muda tudo, o patamar, o nível, né, do jogador. E agora a gente vai falar sobre uma história parecida, né, e com outro jogador que não tem a ver com o Palmeiras em si, mas tem a ver com essa história do Marcos e que é sensacional pra quem ama futebol, tá ligado? Eu sei que é o canal do Palmeiras, a gente fala de outros times às vezes, mas esse conteúdo em si, ele é muito legal pra quem ama futebol de maneira geral, independente do clube. Se você tem um clube é porque você ama futebol, né? E agora, cara, eu quero mostrar pra vocês essa história aqui do Fernando, que é o volante do Sevilha, ídolo do Sevilha, que tava praticamente certo com o Internacional. Eu vou deixar rolando o vídeo, eu não vou deixar a música, porque tá tocando a música do Roberto Carlos, né? Eu voltei e tudo mais, voltei ao meu lugar, então pra não ter problema de copyright, eu vou deixar rolando o vídeo aí. Mas, né, o atleta aí voltou pro Vila Nova. A Fernanda é do Vila Nova, nunca deixou de ser o volante multicampeão na Europa, escolheu sua casa na volta ao Brasil e está confirmado no Tigrão. A maior revelação do futebol goiano retorna às origens. E aqui, né, o vídeo de apresentação dele, voltando realmente ao clube. E aqui até tem que no GE eles postaram sobre, tem tipo um resumo do motivo, né, cara, que é o que pega mesmo. O principal motivo que fez Fernando desistir do acordo com o Internacional e fechar com o Vila Nova foi familiar. Em novembro do ano passado, Johnny, sobrinho do jogador, morreu em um acidente de carro e o irmão do Johnny ficou tetraplégico. O acerto com o Vila faz o volante ficar perto dos familiares e voltar ao clube que o revelou. De acordo com Hugo Jorge Bravo, presidente do Vila Nova, o ídolo do Sevilha não discutiu salários, não quis bônus individuais e disse: "Quero voltar para Goiânia e para o clube que amo, gratidão." Pô, cara, isso é sensacional, cara. Isso é sensacional. Eu sei, cara, que o futebol, ele é movido por dinheiro, né? E eu sei que não é qualquer jogador que consegue fazer isso. Eu sei que talvez um jogador que foi recentemente para a Europa, se fosse voltar para o futebol brasileiro, ele voltaria para uma Série A, até para ganhar uma grana, para jogar, né, em um clube com maior expressão, numa liga de maior expressão, e talvez voltar para a Europa ou ficar por aqui, mas ganhar seu dinheiro e fazer sua carreira. Obviamente que isso é mais tranquilo para um jogador resolvido. Já tô falando isso porque tem gente que vai falar: "Ah, mas também o cara já tá encerrando a carreira." Porque tem um ponto aqui, tem muitos jogadores que mesmo já estando nesse momento não fazem isso, cara. E não é fácil fazer isso, né? Não é fácil. E eu não tô falando que todo jogador deveria fazer, tá? Cada um tem sua opção, sua escolha. Tem jogador que faz, tem jogador que não faz. Mas o cara que faz é diferente. O cara que faz é diferente. Por isso que, por exemplo, eu falei isso do Gustavo Gomes no meio do ano, cara. Que ele tinha uma proposta absurda para ir embora, né, pro mundo árabe e tudo mais, uma grana violenta, e acabou ficando e foi campeão brasileiro, né? E, pô, ele ganha mal no Palmeiras? Não ganha mal. Só que vocês sabem que, pô, é uma grana assim violenta, uma grana para resolver as suas próximas 10 gerações, o que os caras ganham lá no mundo árabe. E mesmo assim ficou isso, cara, para mim eleva muito o patamar de um jogador como atleta. Mas tem outro ponto, um ponto interessante também. Aqui é o Twitter do presidente. Fernando não discutiu salário, não quis bonificações individuais, disse: "Quero voltar para a Goiânia e para o clube que amo, gratidão. Nosso grande esforço foi extrapolar o orçamento fechado para o goiano e pagar o teto do clube. Contamos com o torcedor para pagarmos", né? O torcedor vai ter que colar nos jogos aí. Mas olha, isso aqui eu acho interessante. Ele informou também que só voltou para o Vila Nova porque sabe que hoje tem estrutura, organização, salários em dia, ambiente de trabalho respeitoso e não tem sacanagem. Nessas horas,
o processo que é lento, doloroso e difícil faz valer a pena. Deus abre portas. Por que eu falei isso aqui interessante? Porque eu postei esse vídeo no Insta, né? Sobre isso no Insta. E teve um cara que falou, pô, Vila Nova não tem estrutura, não. Tal, cara, eu não sei da estrutura do Vila Nova hoje, tá? O que é aqui é o presidente do clube falando que tem estrutura, que tá pagando em dia. E que o cara voltou só por causa disso. Então, o que eu quero dizer é que são os dois lados jogando pelo certo, tá ligado? É o jogador tendo essa atitude, essa decisão de voltar por gratidão, de voltar para ficar perto da família, né, independente do salário, deixando o acordo com o Internacional praticamente certo de lado e voltando para o seu lar. E o clube dá o respaldo pro jogador, porque o jogador também precisa, né, jogar num lugar da hora, jogar um lugar com estrutura, o salário em dia, né? Porque também o cara também não é caridade, o cara vai fazer também, né? A gente sabe como que é. Aí, ó, o pessoal parabenizando, ó. Você mudou a história do Vila Nova Futebol Clube, obrigado, meu presida. Os caras realmente agradecendo aqui. Inclusive, cara, teve até um cara que comentaram aqui no nosso Insta. Deixa eu até pegar aqui pra vocês, pra gente ver. Porque fazendo um paralelo com o Paulo Nobre. Aqui, ó. O Michael Pires comentou aqui. Deixa eu mudar a minha cara aqui, tá estranho. Ainda tá? Ainda tá, mas beleza. Ó, o Vila Nova hoje é presidido por um Paulo Nobre sem grana. Hugo Jorge Bravo é torcedor de arquibancada, apaixonado no Vila. Ele lembra muito o Paulo no quesito organização, guardadas as proporções. Ele faz um trabalho excepcional. Vila Nova sempre teve muito potencial por ser de massa aqui no Centro-Oeste, mas sempre esteve em péssimas mãos. Acredito que muito em breve o Hugo coloca o Vila na Série A. E é legal a gente ver, né, o pessoal que é de perto, mas o Brasil é muito grande. Então a gente, às vezes estando em São Paulo, né, no estado de São Paulo, às vezes a gente não acompanha as coisas, né? Inclusive quando a gente fala de outros estados aqui, sempre vem alguém confirmar ou, né, falar, pô, nada a ver, isso não tem nada a ver. Que é o que eu falo, por exemplo, do Palmeiras, né? Pô, o Palmeiras tem torcida no Brasil inteiro, né? Eu falei isso sobre outro dia, sobre a Supercopa, ainda parece que agora definiu o Mineirão mesmo, mas eu falei, pô, se levar pro Nordeste, levar pra qualquer lugar vai ter torcida. E tinha muita gente realmente comentando, pô, sou de tal lugar e realmente aqui tem muita torcida, se vier pra Calota e tal. Então é legal quando a gente tem o pessoal também do estado, da região em si, pra falar sobre o clube, porque a gente vê realmente o que acontece. E, cara, essa história é incrível, eu queria trazer aqui no canal, porque acho que é uma história exemplar, é um exemplo pra gente, né? O futebol, ele faz isso, ele mostra meio que reflexo da vida, assim, pô, às vezes vale a pena você deixar algumas coisas de lado pra ficar junto da família, pra ficar junto dos que você ama. Eu sei que muita gente, por exemplo, que assiste aqui o canal, tá em outro país, cara, porque foi tentar a vida, às vezes não deu certas coisas aqui, eu simplesmente tinha o sonho de ir pra outro país e foi, e eu sei que bate a saudade, eu sei que é difícil. E às vezes a pessoa tá, pô, mas eu tô longe da família buscando alguma coisa, e tá certo, cada um tem que buscar o seu. O Fernando foi pra Europa, jogou anos e anos lá, é ídolo lá, e agora que ele pôde voltar, ele voltou e tomou a decisão aí mais confortável para ele na parte emotiva da parada, não na parte financeira. Mas o corre que ele tinha que fazer, ele já fez, né? Então, cada um tem seu momento de vida, o Fernando tá no momento de vida de poder escolher isso, nem todos estão, mas eu achei legal demais, porque o cara tá nesse momento, mas ele poderia ter escolhido outra coisa e ele escolheu isso aí. E como a gente é palmeirense, a gente tem uma história parecida, né, do Marcos, não tinha uma morte envolvida, por exemplo, de um familiar e tudo mais, mas tinha o lance de ficar com a família, de ficar no clube que ele ama, mesmo jogando uma Série B. Beleza? Então eu queria trazer essa história, comenta aí o que você achou, se inscreve no canal, deixa seu like, tamo junto.